Olá, meus amigos, uma feliz sexta-feira, sejam bem-vindos aqui ao Estrela do Oriente Hora, como me chamo Jaqueline e vim fazer a leitura para a energia do dia de hoje, vendo quais são as orientações espirituais. Mas antes aqui vou iniciar com um decreto da Fraternidade Branca para ancorarmos uma energia de força, de luz em todos nós. Vamos lá. Abrindo a esmo aqui. João Evangelista. Essa semana saiu bastante o segundo raio, né? O chamado segundo raio. Eu sou a poderosa presença divina que preenche todo o meu ser com uma maravilhosa corrente de felicidade e de paz. Esta presença é a única fonte da felicidade. Centrada na presença de Deus em mim, eu permaneço em completo equilíbrio e felicidade. Portanto, nenhuma força exterior pode modificar essa situação e nenhuma força externa consegue alterá-la. Então, que possamos estar assim, muito conectados a essa fonte divina para experienciarmos a felicidade, né? Que o nosso projeto de vida em quesito de almas, espíritos eternos aqui é estarmos nos nutrindo de uma felicidade que ainda não é um parâmetro para nós aqui em vida humana, é algo que vai muito além daquilo que conhecemos. Bom, vamos aqui ao baralho astrológico para iniciar a leitura. Saiu uma reflexão da cigana. Para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem cheia de supérfluos nos impede de sentir a felicidade, né? Nós estávamos falando da felicidade. Faça a análise do que é essencial para a sua felicidade. Então, no dia de hoje, já vimos que vamos falar sobre isso, né? O que nos faz verdadeiramente feliz? São perguntas que parecem ser simples, mas como no dia a dia estamos sempre ocupados, cheios de atividades, cheios de tarefas, quando pegos de surpresa assim, não sabemos nem dizer, né? Porque é um complexo de coisas. Mas eu arriscaria falar uma coisa aqui, se me permitem dar uma opinião. Não há felicidade maior do que fazer o bem. E fazer o bem, na prática do amor ágape divino, às vezes é dizer um não, às vezes é estender a mão, às vezes virar as costas. Então é muito complexo, né? Mas a nossa alma sabe, porque quando estamos praticando o bem verdadeiro, a nossa alma sempre vai estar num estado de leveza, nos facilitando a subida dessa montanha, que é a nossa evolução. Subir a montanha nos pede um esforço, né? Então, se a gente estiver se ocupando, né, com coisas que nos pesam, fica difícil evoluir também. Com sentimentos que nos pesam, que nos entristecem, que nos frustram, fica difícil evoluir. Entende por que o entendimento, a compreensão de hoje está muito mais voltada sobre não existe mais uma necessidade de sofrer, a dor ela faz parte porque estamos vivos, mas não existe a necessidade do sofrimento, do sacrifício. Evoluir com leveza fica muito mais simples, não que seja fácil, ninguém disse que ia ser fácil. Mas evoluir com leveza, sem bagagens pesadas, fica muito mais simples.
Bom, vamos aqui ao baralho cigano. Então, a gente está recebendo uma chuva de bênçãos, uma chuva de sabedoria para auxiliar a nossa caminhada. A carta da Torre, mostrando a necessidade de nos interiorizarmos para acessarmos essa sabedoria. A carta da Torre me remete muito à humildade, porque me lembra aquele provérbio chinês: a mais alta das torres começa no chão. Então, se quisermos alcançar os céus, nós precisamos estar com o pé no chão, realistas de regras, leis básicas, tendo a necessidade de seguir. No fundo, a gente tem o direito da escolha. O livre-arbítrio é só o direito da escolha, mas tudo tem uma consequência. No fundo, não somos tão livres assim, se pararmos para pensar, porque tudo gera uma consequência. A liberdade é um conceito diferente, talvez, do que venhamos pensando há muito tempo. Caiu a carta da casa, então muitos de nós aqui talvez estejamos nos sentindo mais uma vez isolados no trabalho ou dentro do nosso próprio lar. A carta dos ratos, me remetendo a um descontentamento, sentindo essa dificuldade, sabe, de se relacionar com o outro de uma forma íntima, no sentido emocional e não material. A carta dos trevos, mostrando, confirmando essa necessidade de trocar ideias, de trocar o pensamento, de abrir um diálogo aqui, de realinhar alguma situação. Tá vendo? O diálogo aqui, a carta do envelope, falando essa questão da comunicação. Dificuldade de falar a verdade aqui, tá? Mas que possamos estar atentos aos sinais, porque nós já adquirimos uma sensibilidade de perceber as intenções do outro. A gente não precisa carregar para a nossa vida uma pessoa que não tem os mesmos valores. Se lembra que eu estava falando que às vezes fazer o bem é virar as costas? Se a pessoa não está pronta para ouvir aquilo que você tem de importante a dizer, respeite o espaço dela, o tempo. Às vezes não está na tua missão fazer isso, vai ser uma outra pessoa de uma outra forma, né? A carta do buquê, mostrando que por conta do acessar de uma sabedoria, possamos estar até melancólicos, no sentido de lamentarmos por conta do outro não estar assim no mesmo nível de entendimento para trocar essa ideia com você. Mas isso faz parte, né? Deus envia o lobo ao meio de ovelhas, mas para que o lobo aprenda a ser como as ovelhas, né? A carta das estrelas. Então, se soubermos exemplificar, colocar em prática a nossa sabedoria, a nossa alma tende muito a se surpreender, porque às vezes a gente acha que os louros vão vir de um determinado local, de uma determinada situação, e não é bem assim. Às vezes aquela situação adversa que a gente precisa conviver, ela tá ali justamente para nos fortalecer. Se lembra que nós estávamos falando da subida de uma montanha? O quanto que é difícil, a gente precisa estar com os músculos fortalecidos, né? Aqui no caso com o espírito fortalecido, e a gente não se fortalece espiritualmente com coisas fáceis, né? Vamos lá, mais uma carta. A carta da foice, aqui debaixo da carta do rato e do urso, mostrando
a nossa capacidade de separar o joio do trigo, de não nos misturarmos essas energias tóxicas por conta da sabedoria. A gente pode estar no meio dessas pessoas, mas a gente não precisa se misturar a elas. Se lembra Jesus falando que eu vim para esse mundo, mas não sou desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai? Então, assim, ele veio, alimentar o rebanho dele para que houvesse uma evolução, mas ele não se misturou com aqueles que não tinham os mesmos valores, mesmo que ele ame a todos indistintamente. Então, aqui a nossa sabedoria, a nossa segurança espiritual, fé na nossa espiritualidade, fazendo transformar pessoas através do nosso exemplo, da nossa conduta, da nossa atitude. As pessoas, vendo que a maldade delas não é correspondida, elas acabam se rendendo ao bem, mesmo que elas não revelem, mas elas em algum momento param para refletir aqui e percebem que tem algo muito maior que pode as influenciar positivamente, e fazer essas pessoas também irem de encontro à felicidade, pararem para pensar o que é realmente felicidade para elas, porque uma pessoa, quando de alguma forma desrespeita ou violenta a outra, ela está fora de si, ela não tem consciência de si mesma, porque se tivesse não faria mal a ninguém. E a carta no fundo do deck aqui dos jardins, mostrando as nossas celebrações por toda a semeadura que a gente vem fazendo, vem se esforçando, e em algum momento aqui nós seremos muito bem recompensados. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, seja obstinado em fazer o bem, seja obstinado em fazer o bem. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, junto ao meu esposo, sobre o Salmo 37. Então, se vocês estiverem vivenciando aqui na intimidade de vocês essa adversidade com uma outra pessoa, seja no ambiente de trabalho, ou seja no seu ambiente do seu lar, leiam o Salmo 37 para o fortalecimento. Então vamos lá? O tarô, para poder continuar aqui. É desafiador, saiu como desafio, É desafiador, mais uma vez, fechando a semana, a gente falou na abertura da semana sobre vencer os nossos inimigos, e essa carta cai aqui de novo, mostrando o quanto é desafiador nós vencermos as nossas fragilidades, mas isso vai ser possível a partir do momento que subirmos essa montanha sem pesos, sem sofrimento, sem mágoas, sem frustrações, sem a raiva, sem sentimentos negativos. No fundo do deck, os amantes, mostrando que temos o direito de escolher pelo melhor, que aquilo que escolhermos, o universo dirá amém, que assim seja. Mas é uma carta também que me remete à nossa capacidade de estarmos em harmonia com todos. Bom, para encerrar essa leitura, vamos ao Minuto de Sabedoria, um aconselhamento final para todos nós no dia de hoje. Interessante, Saiu a página 60 e a gente estava falando de subida de montanha, Vamos ao texto. Não se deixe abater pelo desânimo, não queira jamais abandonar a vida.
porque isto nada resolve e agravará ainda mais os seus sofrimentos. Se você pensa que fugindo se sentirá aliviado, engana-se redondamente. Então é o aqui e agora, a gente vai resolver as nossas questões no aqui e agora. Não se vingue dos outros, fazendo o mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia, casando perfeitamente com toda a nossa leitura. Que estejamos obstinados a vibrar na luz e levar a luz aonde quer que estejamos. Essa é a minha contribuição para todos vocês no dia de hoje. Um excelente final de semana. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.